Olá, eu sou Fabiana Santos e neste vídeo a gente vai falar sobre autoimagem negativa. Neste vídeo eu estou respondendo a uma sugestão que foi feita para mim por e-mail. Fabiana, como é que a gente lida com a autoimagem negativa que a gente tem da gente mesmo? Essa foi a pergunta. Vamos falar então sobre autoimagem em primeiro lugar. O que é uma autoimagem? É uma imagem que você tem de você mesmo. E é uma imagem, não é a verdade completa. Da mesma maneira que você tem uma imagem das outras pessoas, ou seja, você tem uma ideia, um conceito, uma impressão, você tem conclusões sobre como é que essas pessoas são, se elas são confiáveis ou não, se você gosta delas ou não, se elas são bonitas, feias, enfim. Tudo que você pensa sobre as outras pessoas é meramente um conjunto que a gente pode chamar de imagem. Você tem uma imagem sobre as outras pessoas. E é exatamente essa a mesma percepção que você tem sobre você. Não quer dizer que você tenha a percepção completa do que você efetivamente é. Da mesma maneira que as conclusões que você chega a respeito de outras pessoas, elas são sempre incompletas e muitas vezes irreais, você faz isso com você mesmo. Eu quero começar então do ponto de te dizer, você é muito, muito, muito maior do que a imagem que você tem de você. Assim como as pessoas também são muito maiores do que a imagem que você tem delas. A gente tende a desumanizar as pessoas que a gente detesta ou aquelas que a gente ama demais. Então você tem um ídolo, você adora aquele ídolo. E aí você só consegue ver as coisas boas dele. Você desumaniza no momento em que você não reconhece que ali também tem dificuldade, que ali também tem desafio, que ali também tem oportunidade de melhoria, tem coisas a serem mudadas ou melhoradas, ou tem efetivamente problemas. Por outro lado, quando você detesta alguém e só vê o que tem de ruim naquela pessoa, isso também é uma desumanização, porque certamente alguma coisa positiva tem ali. Mesmo o pior do pior indivíduo, ele ama alguém. Ele tem dentro dele uma sementinha de capacidade de amor. Então sempre tem luz e sombra em todos nós. Quando você me diz que a sua autoimagem é negativa, o que eu concluo é que você está se vendo de uma forma negativa. Você está olhando para você e está pensando, eu sou inadequado, eu não mereço coisas boas na minha vida, eu me sinto assim ou assado, eu sou ruim nisso ou naquilo. Você está enfatizando o que tem de ruim em você, o que tem de, entre aspas, defeito. E aí vamos falar sobre isso, sobre defeito. O que é um defeito? Um defeito é alguma coisa que sai do padrão. Pode ser isso, um defeito? Se você for pensar numa linha de produção, o que é um defeito? É uma coisa que saiu do padrão. Então todas as embalagens têm que vir quadradinhas, essa aqui veio retangular, então ela tem um defeito. Ela saiu do padrão. Só que se a gente pensa sobre o ser humano, o que é um defeito? Vamos pensar assim, quem viaja muito de avião, se você tem aquelas pessoas super altas, poxa, o cara é altíssimo. E às vezes até um cara que joga basquete ou que usa aquela altura dele de uma maneira a gerar vantagens para ele, na hora que ele chega para sentar no avião, ele tem dificuldade, porque ele é maior do que a média. Ele sai do padrão. Então você quer chamar o fato dele ter muita altura, e aquela altura inclusive ser vantajosa em alguns pontos, como um defeito, porque saiu do padrão, concorda? Saiu do padrão. O que é, então, afinal, um defeito? Vamos pensar se defeito de fato existe quando a gente pensa no ser humano. Se a pessoa tem uma característica que não pode ser mudada, como isso que eu falei da altura, isso é um defeito ou é uma característica só? Só isso. Se você não pode mudar, a sua questão é só como é que você vai usar isso da melhor forma possível a seu favor.
E como é que você vai se adaptar às condições, considerando que você tem essa característica. Então não é um defeito se você não pode mudar. Mas se você pode mudar, ainda assim é um defeito? Se você pode mudar, se aquilo pode ser modificado, então é uma oportunidade de crescimento que você tem. Se você pode anular isso, se você pode corrigir, se você pode melhorar, isso não é um defeito, isso é uma oportunidade de crescimento. Só isso. Existe defeito de fato? Existe mesmo? É isso que eu quero perguntar. Quando a gente dá essa conotação de negativo, a gente pensa em defeito. Porque o negativo, ele no fundo, a autoimagem negativa, no fundo, ela está dizendo assim: eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Então eu tenho defeitos. Eu tenho imperfeições. E foi isso que eu quis mostrar falando sobre o defeito que você não pode mudar e o defeito que você pode mudar. Então, se você tem uma autoimagem negativa e vê em você características que são suas e que você pode inclusive obter vantagens a partir dela e não pode modificar, não está na sua mão modificar, aceita e trabalha da melhor forma possível com essas características. E se existem características que você percebe em você mesmo, que você pode mudar, isso não significa que você não é perfeito, só significa que você está diante de uma necessidade de aprender, você está diante de um desafio, você está diante de algo novo para você crescer. Só isso. Todos nós somos perfeitamente imperfeitos. Olhe para a natureza. Vai ver se tem duas folhas numa árvore que são iguais, dois galhos que são iguais. Não tem. Essa ideia de padrão, ela é uma ideia que a gente criou, porque a gente consegue fazer máquinas que correspondem a um padrão, que conseguem repetir padrões. As nossas máquinas conseguem fazer isso. E às vezes não conseguem também, porque as máquinas dão defeito. A coisa mais comum do mundo é uma máquina dar defeito. É um programa dar um bug. Então a gente tem essa pretensão de ser perfeito, mas ela é completamente irreal se a gente for pensar de fato em nós mesmos como seres da natureza. A natureza não tem essa pretensão de perfeição dessa forma. A natureza produz todo tipo de coisa e a natureza tem diversidade como uma das suas principais características. Nós também somos seres repletos de diversidades. Não dá para a gente chegar e taxar de negativo. Então nós estamos aqui falando sobre autoimagem e o que eu quero te dizer é, em primeiro lugar, para resumir, a sua autoimagem não corresponde a tudo que você é. Ainda que ela seja uma autoimagem positiva, que você goste dessa autoimagem, você é muito, mas muito maior do que essa imagem. Ela é só uma imagem. Ela é só uma imagem. Você, o seu eu real, é muito superior a isso, muito maior do que isso. E em segundo lugar, se você está dando essa conotação negativa para o que você está vendo de si mesmo, vamos pensar nisso como desafio, como oportunidade de melhoria e vamos aceitar, você não é perfeito mesmo não. E não tenha essa pretensão de ser. Só que você é único. Não tem ninguém nesse planeta aqui igual você. Você é perfeitamente imperfeito sendo único. E é assim que a gente lida com a autoimagem. Olhando para ela como uma imagem e buscando ver nessa imagem o que tem ali de luz, o que tem ali de sombra. E não ficar olhando só para a sombra, mas olhar para a luz também, que é o convite final que eu tenho para te fazer nesse vídeo aqui. Na imagem que você está vendo, o que tem de luz? O que está iluminado? Porque só tem uma imagem porque ela está sendo iluminada, tem luz ali, senão você não estaria vendo uma imagem. Qual é a luz que está aí? Olha para o que tem de bom, porque provavelmente você está olhando só para a sombra.
Então o meu convite é, olha para a luz também, olha para o que está iluminado nessa imagem. E enfatiza isso para você mesmo. Você é luz e sombra ao mesmo tempo. E muito mais do que isso. E eu ia amar saber o que você achou desse vídeo aqui, dessa resposta que eu te dei. Você que está assistindo, que não fez a pergunta, o que você achou disso tudo? Deixa um comentário embaixo, aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários. Me fala se você quer que eu faça mais um vídeo sobre isso. Deixa aqui o comentário também. E eu quero aproveitar para te convidar para baixar um material que vai te ajudar muito a conhecer tanto a sua luz quanto a sua sombra, que é um guia em PDF e tem um botão aqui para você baixar em algum lugar desse vídeo e na descrição do vídeo também. Esse guia se chama 4 maneiras de identificar suas crenças limitantes. Vamos descobrir o que está aí dentro da sua mente que está dificultando você de acessar esse potencial que você sabe que tem, esse potencial de luz, esse potencial de florescimento. Baixa esse material, ele é muito legal e vai te ajudar pra caramba, você vai gostar. São 4 exercícios bem profundos. E é isso, compartilha esse vídeo aqui se você achar que deve, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e a gente ainda vai se ver nos próximos vídeos. Tchau!